Quando a gente fala, então, dos governos totalitários, pessoal, a gente vai observar, então, que eles tinham algumas características. Quais eram as características do governo totalitário? Pessoal, como eu já falei anteriormente, esse governo totalitário é um governo onde uma pessoa ela tinha poderes totais. Ela mandava na política, na economia e mandava também na vida individual de cada pessoa. Eu quero, então, que vocês comecem, então, a observar que quando a gente fala de um governo totalitário, esse governo ele vai ter algumas características. Primeiro, quem governava tinha um poder total. Ele também tinha um poder indeterminado, ou seja, o poder indeterminado, o mandato indeterminado, significava que ele iniciava, mas que não tinha prazo para terminar. Até a sua morte ele ia ficar no poder. Esses governos totalitários, eles só permitiam a existência de um partido político. Então, era um partido político único. Também a gente vê que eles utilizavam o militarismo, ou seja, a força política para controlar a população. A gente vai observar, então, que ele tinha um governo centralizado e autoritário. A gente vai observar que havia o expansionismo, ou seja, eles buscavam conquistar outros territórios. A gente vai observar que eles faziam propagandas para manipular a população e, principalmente, nós vamos ver que eles eram muito nacionalistas. O que significa uma pessoa que é nacionalista? É uma pessoa que valoriza demais o seu país, que não é apenas valorizar o país, mas ela acha que é melhor do que as outras, do que os outros países. Nós vamos ver que também eles eram antiliberal, não permitia nenhum tipo de liberdade. Nós vamos ver que também havia o quê? Principalmente, eles se apresentavam como governo democráticos apenas para enganar a população. Então, o governo totalitário, pessoal, é um governo onde apenas uma pessoa vai mandar, onde ele vai utilizar a política, vai utilizar também os jornais para manipular a população, dizendo que ele era uma pessoa boa. A gente vê que ele utilizava os militares para lhe defenderem e para perseguir quem era da oposição. E principalmente a gente vê que o governo totalitário ele era um governo extremamente centralizado e autoritário, onde ele não permitia que houvesse vários partidos políticos, existindo apenas um único partido político. Então, pessoal, sempre que como é que vocês vão decorar tantas características? Não existe como. A dica que eu sempre falo é que você se lembrar que o regime totalitário era um governo em que uma pessoa tinha um poder total. Você vai se lembrar que esse poder total é uma pessoa que é extremamente vaidosa, uma pessoa que sempre vai o quê? Querer ficar no poder e não queria dividir com ninguém. E para isso ele utilizava a força militar para continuar no poder até a sua morte. Era contra a democracia e contra o exercício dos direitos individuais. A gente vai observar então que esses governos totalitários eles só vão chegar ao poder a governarem lá na Europa, principalmente porque a gente vê que a população estava desempregada, estava com falta de esperança, e a gente vai observar que foi na década de 1920 a 1930 que começaram então a surgir na Europa os governos totalitários, que acusavam os governos democráticos de não resolver os problemas. Então a gente vai observar que a saída realmente era escolher um governo forte, um governo único e principalmente que esse governante ele se apresentasse como salvador da pátria, ou seja, como uma pessoa que chegaria a governar o país e que a partir daquele momento iria resolver todos os problemas da população. Então a gente tem que entender que naquele momento não é porque eles eram bestas, não é porque eles não eram inteligentes, mas é realmente porque eles estavam passando por uma dificuldade e tinham perdido a esperança, tanto no socialismo quanto também no capitalismo. Muitas pessoas chegaram a cometer suicídio porque ficaram também desempregadas durante a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que também é chamada de a Grande Depressão.
Então, a gente vai observar, então, que a partir desse momento, nós temos aí as principais ideias que vão surgirem. Eles rejeitavam a democracia, o liberalismo, que é um princípio do capitalismo, é um princípio econômico. Rejeitavam o socialismo. A gente vê que sempre era representado por homens, chefes masculinos, usavam a violência pelo bem da sociedade, né? Um bem que não era bem não, né? Todo mundo apanhava quem era contra aquele governo e principalmente eles aceitavam que um povo deveria dominar outro. Então a gente vai observar que era uma sociedade que não era muito ideal. Era uma sociedade realmente que utilizava a força, um governo que utilizava a força para ficar e permanecer no poder. A gente vai observar que na história, o primeiro modelo de regime totalitário do mundo foi o de Joseph Stalin, não é? Que a gente viu que ele ficou no poder durante muitos anos na Rússia, perseguindo, matando e torturando pessoas que eram contra o seu governo. A gente vai observar que logo depois de Stalin, a gente vai observar então, e hoje para a gente finalizar, né, a gente só vai estudar isso hoje, são mais 3 slides e a gente finaliza, que a gente vai estudar então sobre o governo totalitário na Itália. Então a gente dá a entender como foi que surgiu o governo totalitário na Itália, a gente vai ter que compreender melhor por que a Itália aceitou a se tornar um governo totalitário. Pessoal, a gente vai observar que a Itália ela mudou de lado na Primeira Guerra Mundial, achando que apoiando a Inglaterra e deixando a Alemanha de lado, ele iria ganhar terras e iria receber também dinheiro. Porém, a gente vai observar que na guerra a Itália totalmente se ferrou. A Itália, a gente vai observar que teve perdas materiais, perdeu muitos soldados, além de pessoas civis, né, pessoas normais. Também a gente vai observar, houve um grande desemprego, a população ela acabou ficando desempregada, e a gente vai observar que os territórios que foram prometidos para a Itália durante a guerra não foram conquistados. Então a gente vai observar que tudo isso então fez com que eles fizessem o quê? A Itália passasse por uma grande dificuldade depois da Primeira Guerra Mundial. E tudo isso fez com que a população ficasse revoltada contra os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, contra também o capitalismo que piorou a situação da Itália. Desemprego, com fome, perdas de territórios, não conquistaram territórios durante a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai observar que é naquele momento que vai surgir um militar que participou da Primeira Guerra Mundial e que era até então socialista, porém depois que a gente vai observar, ele era do Partido Socialista Italiano, a gente vai observar que ele deixou de ser socialista, que ele passou a desacreditar depois da Primeira Guerra Mundial. E ele, então, esse soldado, um militar, a gente vê, então, que ele era chamado de Benito Mussolini. Benito Mussolini, a gente vai observar que com o fim da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1919, ele começou, então, a formar um novo partido político, chamado de Partido Nacional Fascista. Então ele deixou de ser socialista, se tornou e estabeleceu um governo chamado de fascista, e a gente vai observar que esse governo fascista é um governo extremamente totalitário. Aí a gente vai observar então, esse governo totalitário de Benito Mussolini, a gente vai observar que foram aos poucos que ele foi adquirindo poder. A gente vai observar que inicialmente ele forma então esse Partido Nacional Fascista. A gente vai observar que esse partido ele tinha várias características. Ele era anticomunista, odiava os socialistas. A gente vê que ele também era antidemocrático, não era a favor da democracia. A gente vai observar então que quando ele chega ao poder, ele percebeu que a população italiana estava passando por uma grande dificuldade e que a solução para resolver aquele problema, a gente vai observar então que ele começou então a estabelecer uma sociedade melhor. A gente vê que Benito Mussolini era um professor, era um jornalista,
Ele antigamente, antes da Primeira Guerra, fazia parte do Partido Socialista Italiano, que é uma das respostas das questões da atividade. E o lema, ou seja, o que Benito Mussolini defendia, que o Matheus perguntou, vai ser o que nós chamamos de crer e obedecer. Você deveria crer na capacidade dele de mudar a sociedade e, ao mesmo tempo, também deveria obedecer ao Estado fascista italiano. Senão você ia apanhar e você ia morrer, né? Então, a gente vai observar, então, que esse é o lema dele, crer e obedecer. A gente vai observar, então, que durante o seu governo então, na Itália, a gente vai observar, então, que muitos socialistas começaram, então, a se revoltarem, exigindo melhores condições de vida, e Benito Mussolini, ele formou uma grande passeata que reuniu mais de 50 mil fascistas que apoiavam ele para assumirem o poder lá na capital da Itália, em Roma. O nome dessa passeata ela ficou conhecida como a Marcha sobre Roma, que ocorreu no ano de 1922. A gente vai observar que, diante da numerosa multidão que o apoiava, Mussolini ele foi convidado pelo rei da Itália, que ainda a Itália era governada por um rei, chamado de Vítor Emanuel III. Então, a gente vai observar, então, que o rei, percebendo que ele não conseguia acabar com os socialistas e percebendo que ele poderia ter o apoio como chefe do governo como Mussolini, então ele vai chamar Mussolini para ser o chefe do governo e ele, então, poderia ajudá-lo a governar de uma forma melhor aquele país que estava sob a ameaça do socialismo. E a gente vai observar o que levou a população a apoiar Mussolini a chegar no poder. Porque lá na Itália, assim como na Alemanha, a gente vai observar que todo mundo tinha medo de pessoas socialistas, que o socialismo estabelecesse uma ditadura, um governo totalitário, que mandasse matar as pessoas. E a gente vai observar que várias pessoas então passaram a apoiar Mussolini para que ele chegasse no poder. Eu coloquei aqui um exemplo, um exemplo bem fácil, que várias pessoas apoiaram então que ele chegasse ao poder. Os industriais, desempregados, os camponeses, os professores e também os universitários. Então a gente vê que foi uma grande parte da população italiana que apoiou ao governo italiano, né, que era governado naquele momento por Mussolini, como chefe de governo, para que ele então começasse então a chegar ao poder. Mussolini ele tinha várias características. O nacionalismo extremado, ele era muito nacionalista, achava então que a Itália era melhor do que os outros países. A gente vê que quando a gente fala da Itália, só que ele não perseguia outras raças não. Ele achava apenas que o seu país era bom e tal. A gente vai observar que a população ela deveria obedecer ao Estado. Ele odiava a democracia e o comunismo e principalmente ele prometia resolver todos os problemas que existiam na Itália. Então a gente vê que ao mesmo tempo que ele era autoritário, mas ele prometia resolver os problemas da população. E assim ele fez durante muito tempo. A gente vai observar que quando ele deixa de ser o Partido Socialista, ele vai formar então o Partido Nacional Fascista e a gente então começa então, a observar que ele então estabelece esse governo fascista no território da Itália. Pessoal, Pessoal, e aí? Dúvidas até aí? Hein, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Pessoal, eu acho que por hoje, para não acumular muita informação, eu acho que é o suficiente, não é? Não, eu tenho mais, mas eu acho que para não ter muita informação, eu acho que para não confundir é melhor, o mínimo sempre é mais, né? 40 minutos de aula, mas se quiserem que eu continue, eu vou continuar. Respondam, alguém fala.
Adri, fala aí, Adri. Só o Matheus falou. João. Matheus sempre gosta de barraco, né? Eu já sei. Pessoal, é um assunto difícil. Não, não é? Não é um assunto que é difícil, não. Ok? Então, pessoal, por hoje a gente vai finalizar. Eu acho que já é o suficiente para vocês responderem a atividade. Aí na semana que vem a gente continua falando sobre Mussolini. Ok, exatamente, né? A gente deixa para falar na semana que vem para não misturar. Então eu falei apenas como Mussolini chegou ao poder e quem apoiou a ele para governar. Então só isso por hoje. Na semana que vem a gente se encontra e eu continuo falando sobre o fascismo. Ok? Pessoal, então tem uma atividade lá no grupo, viu? Vou mandar. Ok? Eu vou mandar agora o slide no grupo de